Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal e hoje aqui comigo nessa aula de História, a Áquila. Olá, Áquila. E o Amauri, eles estarão comigo nessa aula, então essa aula será feita por nós, eu, a Áquila, o Amauri e vocês, professores e estudantes que estão aqui comigo no chat. Olha só, hoje nós temos um tema bem legal, mas antes de começar a nossa história, nós vamos virar aqui as areias do tempo e vamos começar a contar o nosso tempo histórico. E olha que foram 21 anos de ditadura militar, né? Nós tivemos aí como um legado da ditadura militar graves violações aos direitos humanos. Nas últimas aulas nós vimos as ligas camponesas, né? Nós vimos como que os agricultores camponeses em geral lutaram pela terra. Nós vimos também graves violações ao direito dos povos indígenas. Vocês se lembram do relatório Figueiredo? E espero que vocês tenham pesquisado lá os termos que eu passei para vocês, como reformatório Krenak, entre outras coisas. Vimos também que a sociedade civil estava toda se mobilizando contra a ditadura civil-militar e nós tivemos o movimento negro unificado, que também estava lutando pela pauta do movimento negro. Afinal de contas, neste momento, né, nesse contexto da ditadura, homens e mulheres negros nas comunidades estavam sofrendo graves violações dos direitos humanos. E se a gente for pensar, olha só, citei aqui, né, os camponeses, negros e indígenas, mas no geral a sociedade, né, se a gente pensar no contexto da época, a sociedade ela já estava começando a questionar a ditadura civil-militar. E um dos motivos, né? Eu vou colocar um motivo interno aqui do Brasil. Nós tivemos uma crise econômica que começou nos anos 70, que os países exportadores de petróleo da OPEP, né, os países árabes, eles vão fazer um embargo econômico, aumenta o preço do petróleo em mais ou menos 400%, e a gente tem como consequência uma grave crise econômica. Aí aquele milagre econômico, né, ele não se sustenta. Vocês se lembram disso? O milagre econômico não se sustenta, aí soma-se a isso problemas internos, a sociedade já está se movimentando contra a ditadura. Problemas externos, os Estados Unidos ele tem uma mudança de política e também já começa a ter relações desgastadas com o Brasil. Este é o cenário onde nós paramos nas últimas aulas, né? E aqui eu estou passando para vocês os antecedentes, né, da Constituição de 88. Dá uma olhadinha aí na tela, pessoal. Vamos falar sobre, na tela para vocês, Brasil, Constituição de 88. E aí vamos pensar também a nossa habilidade de hoje. Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao Pacto da Sociedade Brasileira de combate a diversas formas de preconceito, como o racismo. Objetivo: vamos identificar os direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 88. E aí nós estamos aqui, ó, na situação de aprendizagem número 3, Cidadania e Emancipação, Constituição de 88. Para fazer uma breve, né, nós estamos utilizando aqui o currículo em ação, certo? E aí para vocês acompanharem qual momento nós estamos, ó, nessa situação de aprendizagem, estudaremos a ampliação das liberdades civis e os desafios que ainda devem ser superados, principalmente em relação às desigualdades sociais e de oportunidades. Compreenderemos que, com o fim da ditadura, estamos aqui, com o fim da ditadura civil-militar, os movimentos sociais, que falamos nas últimas aulas, ganharam o direito de apresentarem suas reivindicações na cena nacional, tornando-se pautas de programas políticos e de políticas públicas. Olha que importante, né? Então, nas últimas aulas nós vimos que houve uma movimentação, né, nós chamamos de minorias, né? Mas eles não são minorias, né? Eles não, nós, né? Porque algo que a gente precisa
uma nova fala na história. A gente não está falando deles, estamos falando da nossa história. Quando falamos de indígenas, negros e de minorias em geral, estamos falando de nós, né? Da minha história e da história de vocês também, e da construção do nosso país. Então, essas minorias, elas não são minorias por serem em menor quantidade, certo? Mas porque eles tinham uma pequena participação política durante a ditadura civil-militar. E aí, com a Constituição, nós vamos ver que, inclusive, eles tiveram direitos a indicar algumas melhorias, né? Eles tiveram direitos a indicar algumas melhorias na Constituição. E aí, nono ano, esse texto que eu acabei de ler, ele está no Currículo em Ação, volume 3, página 2. Nós vamos seguir aqui a sequência do caderno do aluno, certo? Então, olha só. Eu quero fazer aqui com vocês uma retrospectiva, uma rápida retrospectiva dos últimos momentos anteriores aí à Constituição de 88. Então, eu já falei que foram 21 anos de ditadura civil-militar, falamos do legado, tínhamos problemas internos e externos, e aí é importante a gente falar de algumas medidas anteriores à Constituição, como, por exemplo, as diretas já. Né? Estamos aí em 1983 e 84. Tivemos o movimento das diretas já. O povo, ele pede, né? A sociedade civil, ela pede para que eles possam votar, a sociedade quer votar para colocar o líder do executivo no poder. Então, a sociedade está pedindo. Inclusive, existia um projeto que é a Dante de Oliveira, e esse projeto pedia diretas já. Os militares, eles não aceitam, né, esse projeto, a emenda de Dante de Oliveira, ela não passa, né, pelo crivo ali da liderança política. O que acontece? Nós teremos uma eleição indireta, só que pela primeira vez, depois de 21 anos, nós teremos um civil sendo eleito, que é o Tancredo Neves. Isso foi em 1985. Porém, o Tancredo Neves, ele vai falecer, ele não toma posse, e no seu lugar fica José Sarney. Existem algumas críticas historiográficas em relação à figura de José Sarney, né? Alguns dizem que ele estava alinhado ali à lógica da ditadura, mas a questão é que com José Sarney nós temos aí um primeiro presidente civil após 21 anos, e com ele a promessa de uma Assembleia Constituinte. Então, vocês se lembram que a abertura para a democracia, depois de 21 anos de ditadura, seria de forma lenta, gradual e segura para os militares, né? Então, nós tivemos aí essa abertura. Em maio de 85, nós temos a abertura, nós temos a emenda que vai abrir a Assembleia. E essa Assembleia é onde nós vamos começar a pensar uma Constituição para o Brasil. Essa Constituição, ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Porque, inclusive, ela tem um detalhe muito interessante. Depois de muito tempo, depois de muitas constituições que aconteceram no Brasil, essa é a primeira que, de fato, vai ter uma participação da população na sua elaboração, certo? Vai ter uma participação da população. E como que isso vai ser feito? Olha só, nono ano, que interessante. As pessoas, elas podiam mandar, ali pelo correio, eles poderiam mandar sugestões, né? Sugestões de emendas na Constituição. Então, a sociedade civil pôde participar. Então, qualquer pessoa poderia, lá no correio, preencher um documento e lá eles colocavam algumas sugestões, pautas, né, que eles acreditavam ser importantes, que deveriam estar nessa nova Constituição. Por isso, ela foi chamada aí de Constituição Cidadã. Dá uma olhadinha no texto. Olha lá. Então, aqui, nós temos, neste momento aqui, ó, a Constituição Cidadã, como eu falei para vocês, a Constituição Cidadã. Aqui, a elaboração da Constituição foi em 1988. Esse texto, ele está no Caderno do Aluno, volume 3, página 2. Ó, como eu falei para vocês, ao contrário das demais constituições de nosso país, forjadas em gabinetes, não teve um texto prévio do governo.
possibilitou a participação popular direta. Então, o povo ele pôde participar diretamente da construção desta Constituição. E aí, vamos pensar quais foram o que a população pediu, né? Quais foram os pedidos da população? Entre elas, reforma agrária, um olhar melhor para as mulheres, questão indígena, questão negra, tudo isso foi pedido pelo povo nessa Constituição. E aí, eu vou deixar aqui para vocês uma questão para a gente começar a conversar, né? Qual era o regime político vigente antes da promulgação da Constituição de 88 e o que muda? Vou deixar aí um minuto para que a gente possa voltar e conversar sobre isso. Voltamos. Olha só, vou deixar novamente então a pergunta na tela, dá uma olhadinha. Qual era o regime político vigente antes da promulgação da Constituição de 88 e o que mudou, né? Os professores estão aqui no chat, boa tarde a todos os professores. Eu vou deixar essa questão até para que a gente possa ter um diálogo aqui no chat. Assim que vocês me trouxerem uma contribuição, eu volto nelas, tá bem? Então, boa tarde a todos os professores. Então, vamos continuar aqui pra gente, porque assim, no final da aula ainda tem uma surpresinha para vocês. Nós temos uma participação de 4 alunas muito incríveis e aí eu quero aproveitar um pouquinho o tempo. Vou deixar para vocês aqui no chat, tá aberto, assim que tiver uma resposta, eu retorno. Vamos para uma atividade que também está no caderno do aluno. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá, leia o texto a seguir e observe as reivindicações da sociedade brasileira na emenda popular. Esta atividade está no caderno do aluno, do volume 3, página 3. Então, vocês se lembram que houve uma consulta popular? Pela primeira vez na história, a primeira Constituição onde os populares puderam dar sugestões. Então, eles mandavam pelo correio as suas sugestões para emenda nessa Constituição, nesta nova Constituição. Por isso, ela foi apelidada, né, por Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã. Então, vamos ver agora na tela quais eram, né, o que o povo pedia, né? Quais eram as sugestões para que fossem incluídos nessa nova Constituição. Então, vamos lá. A Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88 oportunizou a participação política ao povo brasileiro antes do processo de elaboração da Constituição. O Senado Federal criou em 86 o projeto Constituição, a Voz do Cidadão. Olha que legal. Que colocou à disposição nas agências do Correios formulários para que a sociedade brasileira se manifestasse com sugestões. Outro ponto importante foram as emendas populares apresentadas, que deveriam, para serem aceitas, possuir o apoio de 3 entidades representativas e a assinatura de 30 mil eleitores. Várias questões foram abordadas pelas emendas populares. E aí vamos ver quais foram. Reforma agrária, saúde pública, direitos trabalhistas, populações indígenas, ciência e tecnologia, direitos individuais, coletivos, entre outros. Então, é bem importante a gente frisar essa característica, né, da Constituição de 88. Ela teve a participação da sociedade civil na sua elaboração. Então, ela não começa com um projeto dentro dos gabinetes políticos. Na verdade, ela começa com uma escuta da população. Então, isso é muito positivo. Até hoje, nós temos na Constituição garantido, por exemplo, o direito à demarcação de terras quilombolas, indígenas. Então, vocês se lembram que esses grupos já estavam em luta lá durante a ditadura? Então, na Constituição, eles conseguem alguns direitos. É claro que a Constituição, ela existem os direitos, mas na prática algumas coisas não estão acontecendo de acordo com a Constituição, mas a luta, ela continua, né? Os povos, eles continuam a lutar pelos seus direitos. E aí, dá uma olhadinha na tela, olha lá. Vamos ler aqui alguns pedidos, né, de populares para que fosse incluído na Constituição. Isso está no caderno do aluno, volume 3, página 3. A gente está utilizando aqui todo o caderno do aluno. Então, olha só, a Célia de Ouro Preto do Oeste, ela pede assim, que seja analisada a situação da mãe trabalhadora, sua licença pós-parto e sua jornada de trabalho. Olha só, então ela está pedindo, né, para que seja
olhar a situação das mulheres. Segundo pedido da Francisca, alteração de regime parlamentarista, obrigatoriedade do ensino de primeiro e segundo graus. Ela é de Porto Alegre, inclusive o ensino de primeiro e segundo graus ele se torna realmente obrigatório. Censura, total extinção. E essa é uma das cláusulas pétreas da Constituição de 88, porque de fato não existe mais a censura, né? Nós temos liberdade de expressão. Foi do Álvaro do Rio de Janeiro. Mais um pedido, igualdade para homens e mulheres, né, que é uma luta já muito antiga na história da humanidade. Justiça mais rápida e eficiente com juízes de pequenas causas. Corrupção tratada com muito mais vigor, né? É um pedido do Flávio de Sobradinho. Então, são essas as demandas da sociedade civil para que fosse incluída na Constituição. E agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu trouxe aqui um vídeo, aliás, 4 alunas bem incríveis. Eu já vou passar para vocês e depois a gente continua conversando. Vou colocar na tela, dá uma olhadinha. É da Escola Estadual Célia Ribeiro Landim. O professor Luiz Eduardo Zacarias, de Filosofia, ele que fez esse projeto. Então, nós vamos ver alguns vídeos das alunas Sâmia, Laisla, Joana e Evelyn. Elas vão falar sobre Constituição também. Olá, eu sou a aluna Laisla da Escola Estadual Professora Célia Ribeiro Landim e hoje eu vou estar citando um texto no qual o título é Direitos a quem? Direitos a quem? Somos ensinados a respeitar e honrar nosso país desde que nascemos, no lugar onde sempre esteve em constante reconstrução e que assim juntos crescemos. Mas a realidade passa a ser outra, através do que enxergamos, e mostrar que temos direitos iguais durante os anos que passamos, sempre observar desigualdades em recursos que em extenso passa despercebido. Somos questionados dos usos de locais que deveriam nos ser concebidos. Afinal, é nosso direito, mas direitos de quem especificamente? Pois digo e repito, que passam despercebidos, mesmo que no papel nos sejam oferecidos. É dito na teoria, os direitos e deveres, mas na prática sabemos quais são os poderes. Mas não há igualdade que não seja conquistada, e com muito esforço praticada, e sentida além da teoria. Afinal, sem essa de minoria. Muito bem, Laisla, sem essas de minorias, né? Agora vamos ver então o da Evelyn, bem incrível também, com vocês. Faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Claro, meu irmão, quando você tem uma casa, comida, um moletom. Mas deixa eu te avisar, pro seu João, o asfalto é seu único edredom. E vamos ressaltar que o fato do seu João não ter os direitos de um cidadão vai contra toda a teoria da atual Constituição, onde o direito à moradia, melhoria das condições habitacionais, saneamento básico, trabalho, lazer, segurança e educação estão pautados. Direitos esses que para milhares de seus Joãos foram negados. E não pense que é porque eles não são esforçados. Seu João mesmo queria ser arquiteto antes de ser injustiçado, resignado. Mas nessa vida não adianta querer ser, tem que ter para trocar. O mundo é diferente da ponte para cá. E na realidade do seu João, o erro começa na baixa capacitação da população, onde os habitantes não têm acesso nem a uma educação pública de qualidade, quem dirá conhecimento sobre seus direitos e deveres perante uma sociedade. Sociedade essa que se refere a seu João sempre com superlativos de inferioridade e baixo calão. E péssima notícia, seu João não conseguiu ser resistência em meio a tanta incompetência. A crise empregatícia o tornou mais um entre os 13,8 milhões de desempregados. E, em seguida, mais um entre os mais de 222 mil cidadãos sem moradia. Um triste final para um homem que hoje se esconde do frio num túnel sob a marginal. Mas aí fica a questão, onde é que estão os direitos desse cidadão? Muito bem, Evelyn. Afinal de contas, onde estão os direitos desse cidadão? Inclusive, eu vou colocar uma imagem na tela para vocês.
Dá uma olhadinha. A Evelyn, ela fala, né, dessa questão até dos analfabetos votarem. Então, na Constituição de 88, mantém-se os analfabetos votando, né? Então, analfabetos votaram com emoção em sessão eleitoral exclusiva. Nós tivemos em 1881 a Lei Saraiva, que proíbe analfabetos de votarem. Aí, em 1985, eles voltam a votarem. E em 1988, mantém-se o direito dos analfabetos de votarem. Mas a gente precisa fazer uma reflexão aqui, né? 90% da população era analfabeta e não era apenas a população mais pobre, mas também alguns donos de fazendas também eram analfabetos, né? E aí essa participação política, ela dá direito a votar, mas ela não dá direito a ser votado. É uma reflexão que a gente precisa fazer também sobre esse direito. Então vamos ver agora o slam da Joana. Século VIII, antes da Era Comum, Grécia Antiga. Ali, ser cidadão tinha categoria definida. Se media a sua cidadania a partir das suas posses, se você era mulher, te jogavam de escanteio. Não, não e não. Imagina só uma mulher se metendo aqui no meio. E foi ali que nasceu essa palavra que eu fui ouvir com 8 anos pela minha professora. Mas entendi mesmo só aos 12, quando estava no 6º ou 7º ano. E me disseram que ser cidadão era dever e direito. Tava no dever de cobrar seus direitos. E a Joana, de 12 anos, voltou para casa pensando, as perguntas borbulhando na mente. No outro dia, de novo, no quadro, a palavra cidadão. E o professor também falou em uma tal de Constituição, que era coisa nova e eu não conhecia, mas estava ali gravado. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, direto ou indiretamente, nos termos dessa Constituição. E eu voltei para casa, correndo, subindo e descendo as rosinhas, ansiosa para contar minha nova descoberta. Mamãe tinha poder e não sabia. Entrei, encontrei ela lavando, secando, cozinhando e disse, mamãe, eu descobri o que é Constituição. Que você tem poder, que temos direito a uma casa nossa, um trabalho seu, comida que não falte hoje ou amanhã. Ela sorriu e me disse para continuar, mas disse que em breve ela precisava sair, que tinha que trabalhar. E eu disse, mamãe, é direito seu e você tem que cobrar. Temos que escolher alguém que pudesse o povo amparar e enxergar. Minha mãe sorriu de novo, ficou feliz pela nova descoberta, mas disse que agora já não tinha tempo, porque a casa não esperava, o trabalho não esperava, a patroa não esperava, as contas não esperavam, e que nenhum deles deixava ela parar para pensar no próximo prefeito. Eu entendi, mas ao mesmo tempo não. Minha cabeça bagunçada de novo. Mamãe era ou não era cidadão? Ela era, mas não sabia ainda como ser. Assim como muitos de nós não sabemos ou não conhecemos. É necessário entender e eu te pergunto se você entende isso. E também te pergunto se você consegue se auto-perguntar e se responder tranquilo. Você é ou não é cidadão? Muito bem, que incrível. Inclusive, a intérprete de Libras que estava anterior, a Janaína, arrasou, hein? Arrasou aqui no Libras. Olha, estou emocionada com tudo que estou ouvindo aqui. Vamos ver então a Sâmia agora. Vamos começar. A conhecida Constituição Cidadã de 1988, em seu 5º artigo, prega a isonomia de direitos, ou seja, todos possuímos os mesmos direitos diante da lei. Mas será que isso funciona na prática? Tudo isso nasce com o objetivo de dar lugar a uma sociedade em fase de mudança. Em seu artigo, homofobia, racismo é crime, começa a respeitar. Se sua fala é ofensiva, não é engraçada. Começando por religião, o Brasil sendo um país tão abrangente nesse tema, por que não tem liberdade de crença? Existem sim leis que regulamentam isso, mas a intolerância ainda grita e sua fala homofóbica ainda me irrita. Vale ressaltar que educação também é o direito de todos. Precisamos começar a pensar, não só obedecer. Querendo dizer que quem não tem acesso a essa educação, seja por qual motivo for, está tendo seu direito negado. Não só a educação, saúde também é um direito de todos. Então, por que ainda vemos pessoas morrendo em filas dos hospitais? É dever do Estado fornecer de modo igualitário tratamentos para todos, tratamentos, medicamentos, mesmo com diversos programas, nem de longe está suprindo o povo com equidade e qualidade. Mas calma, eu não quero me exaltar, não quero nada além de liberdade, segurança e igualdade. É apenas meu direito. Muito bem, excelentes, assim, muito obrigada pela contribuição da escola, das alunas, que incrível, né? E é muito mais incrível ouvir isso de alunos. E olha só, tem uma contribuição bem legal aqui de um professor. Antes de ler da professora Solange, a Pro está dizendo que não tem esse caderno, né, que os alunos dela não têm. Professora, ele está disponível também no site da EFAP, está bem? E este material está, inclusive, no final da aula, fica lá no repositório, o material todo e a aula gravada, está bem? E aí eu vou ler rapidinho aqui a contribuição da Pro Solange. O país ampliou direitos para trabalhadores domésticos,
transformou o transporte, alimentação, direitos sociais, criou limite para gastos públicos, inclusive aboliu a votação secreta, isso é muito importante, e nos casos de perda de mandato de deputado e senador e na apreciação de vetos. Muito obrigada, professores. Muito obrigada aqui os alunos que participaram desta aula. O material está completo lá no repositório. Professores, avaliem a nossa aula, o que vocês gostaram, pontuem. Aquilo que ficou faltando, pontuem também. A nossa intenção aqui é sempre fazer uma aula melhor. Muito obrigada e tchau, tchau.